Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Rogério, para quem ainda não me conhece. Eu me divirto aí com Magic desde 94. Na verdade comecei a jogar em 95, mas eu recebi minhas primeiras cartinhas de Revises ali no finalzinho de 94. E um pouquinho antes do lançamento de quarta edição eu já estava aí me divertindo com o pessoal. Bom, a proposta aqui vai ser trazer um pouco das interações, né, das cartas, das regras, né, muito a respeito do formato que eu tenho me dedicado mais, que é o Commander. Eu deixei os outros formatos um pouco de lado por conta do tempo, mas sempre que dá eu me divirto ali junto com o pessoal nas mesas de Commander, né? Nós vamos colocar esses vídeos aqui no canal da Manatep, né, a loja do nosso colega Saulo, que tem aí crescido bastante e motivado bastante os torneios em vários formatos, né? Commander, Pauper, Pioneiro, Moderno, e tem sido um espaço bom para o pessoal aprender e se divertir. Bom, o primeiro vídeo vai ser trazer um pouco da Staple do verde, uma carta muito importante, como vocês podem ver aí na imagem, que é o nosso Grimório Silvestre, né? A Sylvan Library, né? Deveria ser Biblioteca Silvestre, mas no passado traduziram como Grimório, ficou Grimório, então é isso aí. Bom, vamos ler a carta, né? Ver o texto dela e tentar entender por que essa carta é tão forte, por que essa carta é um staple não somente no competitivo, mas também no casual, né? No competitivo ela é bem mais forte, mas no casual ela faz uma diferença também muito grande. Então vamos lá. Grimório Silvestre, um encantamento que custa uma mana incolor e uma mana verde, e diz o seguinte: no início da sua etapa de compra, você pode comprar 2 cartas adicionais. Se você fizer isso, escolha 2 cartas na sua mão compradas neste turno. Para cada uma dessas cartas, você paga 4 de vida ou coloca ela de volta no topo do seu Grimório. Bom, então vamos lá. Na sua etapa de compra, a primeira coisa que acontece é você comprar a sua carta do turno. Tá? Atrás disso, virá o efeito do Grimório Silvestre, te dando a opção de comprar 2 cartas a mais. Depois que você fizer isso, você pode simplesmente devolver essas 2 cartas adicionais. E uma coisa que já é interessante, que se fosse só isso, já seria algo bom. Tá? A Wizard imprimiu em Tempestade a Astúcia de Mirri, que é uma carta que na sua manutenção você olha as 3 do topo e devolve elas em qualquer ordem. A ideia é justamente manipular o topo do deck entre as 3 cartas do topo e você comprar uma dessas 3. O Grimório faz isso. Tá? Você pode simplesmente olhar as 3 do topo, comprar as 3 na verdade, e devolver as 2 que você não quiser na ordem em que você quiser. Mas, além disso, o Grimório Silvestre também te dá a opção de fazer um card draw. Você pode comprar a carta com Grimório. Né? É um custo de 4 de vida? Sim, mas dentro do Commander, onde você começa com 40 de vida, pagar 4 de vida para comprar uma carta não é um custo muito alto. No começo do jogo, então, é um custo até justo, né, para o verde, para uma compra verde. Então, quais seriam as suas opções depois de ativar o Grimório? Você comprou as 3 cartas. Você pode devolver as 2 adicionais que você comprou, entre as 3 que você comprou, na verdade, escolher 2 e devolver. Você pode escolher só uma, devolver apenas uma carta e ficar com 2 das cartas compradas, e aí você vai pagar 4 de vida por aquela carta adicional que ficou na sua mão. Ou você pode devolver nenhuma carta, ficar com as 2 compras adicionais, e aí você vai ter que pagar 8 de vida, né? 4 para cada carta adicional que você comprou. Como eu disse, isso é um efeito forte, né? Comprar carta pagando vida é um efeito forte. O preto faz isso muito bem. Ele paga 1 de vida para comprar a carta e geralmente esse é o custo. Mas se a gente comparar isso num deck, por exemplo, num torneio de 20 de vida, né, seria o equivalente a você pagar 2 de vida para comprar uma carta, né? O que não é nada tão absurdo assim também. Então, num index onde você não tenha o azul nem o preto, né? Digo azul e preto porque o preto geralmente vai pagar 1 de vida para comprar carta e o azul você vai pagar sua mana. São cores que compram muito bem. Mas tirando essas 2 cores, o verde ele te dá essa opção. Ele tem um card draw também bom e o Grimório é uma das cartas mais fortes para isso. Bom, falado isso, a gente já tem que é uma carta forte. Mas é no casual que a gente vai conseguir ver umas interações mais divertidas, mais engraçadas, mas também muito fortes, né? A primeira carta que eu vou puxar aqui para vocês
vai ser a abundância, tá? Mas antes de eu falar da abundância, vou falar o que a gente vai usar aqui exatamente no Grimório. O Grimório fala o seguinte: você pode comprar 2 cartas adicionais, tá? Então é algo opcional. Se você fizer isso, né? Se você comprar essas 2 cartas, então você tem que ou pagar 4 de vida para cada uma delas, ou devolver por topo. Então, esse custo de 4 de vida ou devolver a carta só acontece se você realmente comprar. Se você não comprar a carta, você não precisa devolver nem pagar 4 de vida. Em Magic, a gente tem um efeito chamado efeito de substituição, que funciona da seguinte forma: se você fosse fazer um determinado efeito, ao invés disso, você substitui esse efeito por um outro efeito. Então, se a gente tivesse alguma forma de substituir essa compra, que é um efeito do Grimório, por outra coisa, tá? E não fazer essa compra, substituir ela por outra coisa, o Grimório entenderia que a gente não comprou. Então, se a gente não comprou, a gente não precisa nem pagar 4 de vida, nem devolver carta nenhuma. E aí que vai entrar a abundância. A abundância é só a carta mais famosa, né? A que está mais na alta em relação a esse efeito. A abundância é um encantamento que custa 2 manas incolores e 2 manas verdes. E diz o seguinte: se você fosse comprar uma carta, ao invés disso você escolhe entre terreno e não terreno. E revela a carta do topo do seu Grimório até revelar um card do tipo escolhido. Você coloca essa carta na sua mão e coloca as outras cartas reveladas desta maneira no fundo do seu Grimório em qualquer ordem. Então a abundância, ela cria um efeito de substituição que substitui a sua compra por um efeito que é escolher entre terreno e não terreno e revelar a carta do topo até vir uma carta do tipo escolhido. Essa carta você coloca na mão e o restante você coloca no fundo. Então, onde que entra a interação com o Grimório Silvestre? Bom, na sua etapa de compra, você vai ter a sua compra inicial. Então, o que você faz com a abundância na mesa? Com os 2 encantamentos na mesa? A sua compra inicial, você substitui ela pelo efeito da abundância. Então, você escolhe, por exemplo, terreno. Revela o topo até vir um terreno. Põe esse terreno na mão e o restante no fundo. O Grimório ativa. Você escolhe ativar o Grimório. Só que ao invés de comprar a primeira carta adicional do Grimório, você substitui essa compra pelo efeito da abundância, que é revelar do topo até vir a carta do tipo que você escolheu. Então você escolhe o terreno de novo. Então vai revelar até vir um terreno, vai pegar esse segundo terreno e colocar na sua mão o restante no fundo. Quando vier a segunda compra adicional do Grimório, você escolhe de novo substituir pelo efeito da abundância. Então você vai revelar do topo até vir a carta do tipo escolhido, né? Escolhi não terreno dessa vez. Então vou revelar até vir uma carta não terreno, colocar ela na mão e colocar o restante das cartas no fundo. Então dessa forma, o que você fez? Quantas cartas você comprou nesse turno? Nenhuma. Você não comprou carta nenhuma. Você revelou cartas e colocou elas na mão. Dessa forma, o Grimório entende que você não comprou carta. Você não ativou esse efeito aqui no sentido de você comprar essas cartas. Se você comprou essas cartas, pague 4 de vida ou devolva. Se você não comprou, você não precisa fazer nada disso. Então é assim que funciona. Então com os 2 na mesa, você tem praticamente 3 compras por turno e aí ainda escolhendo se você quer terreno ou não terreno. É um efeito muito forte. Tá? Claro que são 2 cartas, né? São 6 de mana no total, mas é sim um efeito muito forte. Uma segunda cartinha menos conhecida é acho que é a Busca do Conhecimento. Isso aí, Busca do Conhecimento. É uma cartinha de fortaleza que ela tem 2 efeitos. Um efeito de substituição e um efeito ativado, uma habilidade ativada. O efeito de substituição dela diz o seguinte: se você fosse comprar uma carta, você pode colocar um marcador de estudo em busca do conhecimento. Então isso é um efeito de substituição, que substitui uma compra por colocar um marcador de estudo em cima de busca do conhecimento. O segundo efeito de busca do conhecimento é o seguinte: você remove 3 marcadores de estudo de busca do conhecimento, sacrifica a busca do conhecimento, esse é o custo, e o efeito é comprar 7 cartas. A busca do conhecimento é esse encantamento aí de custo 3 incolores e uma branca. Então qual que é a ideia? Busca do conhecimento sozinho, você vai baixar ela num turno, vai rodar
o turno seguinte, você vai pular a sua compra, né? Vai substituir a sua compra por colocar um marcador. Vai rodar de novo, você substitui a sua compra, coloca um marcador. Vai rodar de novo, você substitui sua compra, coloca outro marcador. Então, depois de 3 substituições de compra, você tem os 3 marcadores. Aí você pode sacrificar quando quiser para comprar 7 cartas. Então você está trocando aí 3 compras em turnos, né, seguidos por 7 compras depois, né? Então, na verdade, você está ganhando uma vantagem de 4 cartas, mas você perdeu muito tempo. Você perdeu 3 turnos sem comprar. Com o Grimório, o que vai acontecer? O Grimório vai te dar as 3 compras no mesmo turno, né? Você fez a busca por conhecimento. No próximo turno, na sua etapa de compra, você substitui a sua compra do turno por colocar um marcador de estudo em busca do conhecimento. Vem a compra adicional do Grimório. Você substitui essa compra por colocar um marcador de estudo em busca do conhecimento. Vem a terceira compra adicional do Grimório, a segunda compra adicional do Grimório. Você substitui essa compra por colocar um marcador de estudo em busca do conhecimento. Então, em um único turno, você consegue colocar os 3 marcadores. Então, você trocou uma compra por 7. Então, você tem uma vantagem aí de 6 cartas, isso num turno só. Então, é muito rápido, né? É um efeito forte, é uma cartinha muito legal, é bem divertido jogar com ela. Bom, a gente tem várias outras cartas. Eu puxei aqui uma outra que é esse Underrealm Lich, que é Lich do Reino Subterrâneo. Eu usava essa no Gitrog durante um bom tempo, né, que diz sempre que você fosse comprar uma carta, ao invés disso você olha as 3 cartas do topo do seu Grimório, põe uma na sua mão e o restante no seu cemitério. A segunda habilidade realmente não importa pra gente aqui. Mas, novamente, você pode, ao invés de comprar a carta, olhar as 3 do topo, colocar uma na mão e as 2 restantes no cemitério. Na prática, isso é uma compra. Você colocou uma carta adicional na sua mão, né? Uma carta na sua mão na etapa de compra. Mas o Grimório não entende isso, porque ele substituiu o efeito de compra por um efeito que diz: olha as 3, põe uma na mão e o restante no cemitério. Você faz isso com as 3 cartas do Grimório, com as 3 cartas, né, da compra do turno, a sua do turno e as 2 adicionais do Grimório. E o Grimório vai entender que você não comprou nada, então você não tem que devolver, você não tem que pagar a vida. E existem vários outros efeitos de substituição, né? O mais comum aí, né, até que é base para decks, é o efeito de escavar, né, que é o Dredge, onde você deixa de fazer uma compra, né, para voltar uma carta com Dredge da sua mão, triturando uma quantidade de cartas, né? Por exemplo, Vida da Amarga, né? Você deixa de comprar uma carta, volta a Vida da Amarga para sua mão e coloca as 3 cartas do topo do seu deck no cemitério. Então, com o Grimório Silvestre, você pode, a sua compra inicial, escaveie aqui Vida da Amarga, compra adicional do Grimório, escaveie aqui um Dark Blast, segunda compra adicional do Grimório, escavei aqui um Shambling Shell, né? Obviamente, para você escavar 3 vezes, você precisa ter 3 cartas com o escavar no cemitério. Mas a questão é justamente essa. Você está substituindo a sua compra por um outro efeito que o Grimório vai entender que você não comprou aquelas cartas. Então, com isso, você ganha essas 2 compras adicionais que o Grimório te dá. Bom, pessoal, esse é o vídeo aí que a gente, né, propôs trazer para você. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo, coloca aí nos comentários as suas dúvidas sobre esse tema. Se tiver algum interesse em outra carta, em outro tema, sobre regra, coloca aí no comentário que a gente já vai colocando a nossa lista ali de próximos vídeos para falar sobre isso, tá? E compareçam lá na Manatep, né? Deixa eu abrir aqui, acho que eu tinha colocado aqui no site. Tem torneio toda semana, você consegue ver aqui no calendário dos torneios, né? Quando é o Pauper, quando é o Pioneiro e tudo mais. E além disso também você pode dar uma checada nos decks que estão ganhando. O Saulo sempre coloca lá os decks que estão ganhando durante a semana. Pauper, Commander 2x2, Moderno, Duel Commander, Pioneiro. Tá realmente muito interessante o ambiente é legal, como em geral é o ambiente de Magic, né? Então, convido a todos aí a comparecerem na loja, a assistirem os nossos próximos vídeos. As gameplays são muito boas realmente, né? A gente tem aprendido bastante com os erros que os outros cometem, mas também com jogadas boas nas gameplays que têm sido postadas no canal da Manatep.
Então, pessoal, um abraço a todos aí e se der, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.